Dizem que certas casas carregam segredos tão pesados que nem o tempo tem coragem de apagá-los. E foi exatamente isso que passou pela cabeça de Marcos, um senhor de 68 anos, quando olhou pela janela às 2:30 da manhã e viu com os próprios olhos as luzes da antiga mansão Évora acenderem sozinhas. Ninguém mora lá desde 1974. Ninguém sequer tem a chave da propriedade. A casa está lacrada pela polícia há quase 50 anos, depois de um crime que chocou toda a cidade de São Clemente, um nome que poucos ousam mencionar depois do que aconteceu. Marcos ficou paralisado com a cena. As janelas do andar superior se iluminaram uma a uma, como se alguém caminhasse lá dentro, acendendo cada cômodo. Eu sei o que vi, ele repetia para si mesmo, ainda de pijama, com os olhos arregalados e a mão trêmula segurando a xícara de chá. A primeira reação foi ligar para a polícia, mas ele parou no meio do caminho. Quem acreditaria em um velho sozinho, no meio da madrugada, dizendo que uma casa amaldiçoada acendeu as luzes? Ninguém nunca acredita. Mas Marcos não era o único a ter visto algo. Pelas redondezas, moradores antigos começavam a comentar em voz baixa, entre cochichos de mercado e sussurros na praça. Alguém ouvira um portão ranger à noite. Outro afirmava ter sentido o cheiro de vela acesa vindo do quintal. E uma mulher jura ter visto uma sombra passar rapidamente por detrás das cortinas. As mesmas cortinas que deveriam estar rasgadas e desbotadas desde a década de 70. Mas talvez o mais perturbador fosse o que ninguém queria admitir. Todos, sem exceção, sentiam uma coisa estranha ao passar pela mansão, como se fossem observados por olhos invisíveis, presos ao passado. A fachada era imponente, com colunas gregas rachadas, janelas altas e um portão enferrujado que sempre se recusava a abrir, mesmo com ferramentas. Mas o que mais chamava a atenção era o brasão acima da porta principal. Um símbolo antigo com as iniciais FE, família Évora, ainda intacto, como se o tempo tivesse respeitado o lugar que o resto do mundo abandonou. A história da família Évora, embora varrida dos registros oficiais, ainda vivia nas bocas dos mais velhos. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu lá dentro. Apenas que houve sangue, gritos e algo que fez até mesmo os investigadores abandonarem o caso sem dar explicações. E foi por isso que naquela manhã após o boato, as ruas estavam mais silenciosas do que o normal. Os moradores olhavam discretamente para a mansão à distância e mesmo os cães pareciam evitar a calçada em frente. A única certeza era essa: algo havia acontecido naquela madrugada, e quem tivesse coragem o suficiente para investigar, talvez não voltasse o mesmo. Porque quando uma casa silencia por 50 anos e volta a respirar, é melhor não ignorar o aviso. E agora me conta, você teria coragem de entrar nessa mansão só porque viu uma luz acesa? Ou sairia correndo como qualquer um com juízo? Me responde aí nos comentários. A história da mansão Évora é um daqueles casos enterrados pela poeira do tempo, mas nunca realmente esquecidos. Quem nasceu depois de 1980 só ouve sussurros e rumores, mas os mais velhos se lembram com nitidez do que foi aquele ano de 1974. Como se o próprio tempo tivesse marcado na pele de São Clemente uma cicatriz que não se fecha. Tudo começou no dia 19 de junho, uma madrugada fria, sem vento e sem lua. A casa, então símbolo de riqueza e influência, era ocupada por Antônio Évora, um empresário austero, viúvo, pai de 3 filhos e herdeiro de um império de transportes. Dizem que ele era um homem rígido, de olhar cortante e voz grave, sempre seguido por empregados que o obedeciam sem questionar. Sua família era vista com respeito, mas também com temor. Os vizinhos juravam que à noite se ouviam gritos abafados,
móveis sendo arrastados, portas batendo com violência, mas ninguém ousava bater na porta da mansão, até que, naquela noite específica, tudo cessou. A cidade acordou com um silêncio estranho pairando sobre as casas. O jornaleiro passou pela mansão e percebeu algo fora do normal. A porta principal entreaberta e uma corrente rompida caindo da grade lateral. Quando a polícia foi chamada, o que encontraram lá dentro nunca foi revelado ao público. O que se sabe, ou pelo menos o que circula em relatos não oficiais, é que os corpos de Antônio e seus filhos foram encontrados em diferentes cômodos da casa, todos em posições peculiares, quase ritualísticas. Não havia sinais de invasão, não havia digitais desconhecidas, apenas marcas nas paredes, como arranhões feitos com unhas humanas. Um policial veterano, que preferiu não se identificar, contou anos depois que era como se as vítimas tivessem sido empurradas por algo que não se pode ver. O caso foi abafado, arquivado sem conclusão. O laudo oficial falava em crime passional seguido de suicídio, mas ninguém acreditava nessa versão. O que alimentava o medo era a súbita retirada dos investigadores. Após 3 dias de análise, a equipe que cuidava do caso desapareceu da cidade. Alguns foram transferidos, outros pediram afastamento. Um deles, o delegado responsável, simplesmente sumiu. Deixou a delegacia dizendo que precisava ver algo pessoal e nunca mais foi visto. A casa foi lacrada pela prefeitura com autorização judicial, declarada como patrimônio impróprio para uso, com acesso proibido por tempo indeterminado. Desde então, ela permaneceu imóvel, esquecida, tragada pelo mato alto, pela ferrugem e pelo pó. Mas os moradores sabiam que esquecer não era sinônimo de paz. Nos anos seguintes, jovens corajosos tentaram invadir o lugar. Todos voltaram, perturbados, mudos ou histéricos. Um deles, Marcelo, que na época tinha 17 anos, foi encontrado descalço vagando pela BR-462, a 15 quilômetros da cidade, dizendo que viu os olhos no espelho. Ele nunca mais voltou a falar normalmente. A mansão tornou-se um tabu. Não se ensinava nas escolas, não se citava em jornais. Um acordo tácito entre os moradores mais antigos manteve a história abafada, como se falar nela fosse uma forma de invocá-la, até que a luz se acendeu. O que mais incomodava agora era o fato de que o fornecimento de energia elétrica da propriedade fora oficialmente cortado em 1981. A companhia de energia confirmou. Não havia ligação ativa naquele endereço, então como explicar as luzes acesas? Um grupo no WhatsApp dos moradores foi criado na tentativa de organizar uma visita coletiva, uma expedição segura para verificar a situação. Mas, um a um, os nomes da lista começaram a sair. Por medo, por superstição ou por quê? Como disse uma das vizinhas, Dona Cacilda, de 87 anos, tem coisa que é melhor deixar quieta. Luz que se acende sozinha não quer ser vista, quer avisar. Mas nem todos pensavam assim. Alguém estava prestes a quebrar esse pacto de silêncio. E seria a última vez que a mansão Évora veria alguém entrar com os próprios pés e sair com as próprias ideias intactas. Agora quero saber de você. O que você acha que a polícia encontrou dentro da casa em 1974 e nunca teve coragem de contar? Me conta nos comentários, porque as teorias estão ficando cada vez mais estranhas. E agora me conta, você teria coragem de entrar nessa mansão só porque viu uma luz acesa? Ou sairia correndo como qualquer um com juízo? Me responde aí nos comentários. O que separa um curioso de um louco é o momento exato em que ele decide atravessar a linha que todos evitam. E para Gabriel Mendes, jornalista de 29 anos e criador do canal investigativo Sombras do Interior, essa linha sempre foi um convite.
Quando começou a receber mensagens anônimas sobre a mansão Évora, ele achou que era só mais um mistério de cidade pequena tentando viralizar na internet. Mas a terceira mensagem mudou tudo. A verdade está nas luzes. Vá esta noite. Você será o primeiro a ver. Junto vinha uma foto em baixa qualidade, tirada claramente às pressas, mostrando o portão da mansão entreaberto, com o brilho fraco de uma lâmpada acesa no andar de cima. Aquilo bastou. Gabriel preparou sua câmera térmica, um gravador de voz, lanterna de alta potência e partiu para São Clemente sem dizer a ninguém. Ao chegar, já passava das 23 horas. A cidade parecia menor do que ele esperava e mais silenciosa do que deveria. Estacionou o carro a 2 quadras da mansão e caminhou em silêncio, sentindo o frio subir pela espinha conforme se aproximava do portão. Aquele mesmo que, segundo relatos, não abria há décadas. Mas ele estava escancarado, com as dobradiças rangendo num lamento quase humano. Gabriel hesitou. Não por medo, mas pela consciência de que estava cruzando um limite que muitos tentaram evitar. Apontou a câmera para o interior do terreno, mas a escuridão era densa como tinta derramada. Os arbustos altos escondiam o caminho de pedras até a porta principal, que parecia maior do que nas fotos antigas que ele estudou. Era como se a casa tivesse crescido ao longo dos anos, inchada pelo segredo que guardava. Quando passou pelo jardim, sentiu o solo úmido afundar sob seus pés. Não chovia há dias em São Clemente. A umidade vinha de outro lugar, de dentro. O sensor térmico captou uma leve assinatura de calor no segundo andar. Mas quando ele apontou a lanterna, não havia nada lá. Subiu os degraus da entrada com o coração acelerado. A maçaneta estava fria, mas girou sem resistência. O ar que saiu da casa tinha cheiro de madeira queimada, mofo e algo mais. Algo como flores podres. Gabriel entrou. O chão de tábuas rangia sob seus passos. No saguão, os retratos da família Évora ainda estavam pendurados, cobertos de pó e arranhões. O rosto do patriarca estava riscado com força, como se alguém tivesse tentado apagar sua presença. Mais à frente, uma lareira apagada guardava cinzas antigas e um relógio de pêndulo marcava 3:14 e funcionava. Não havia energia, não havia som externo, mas o pêndulo oscilava. O gravador começou a captar interferências, ruídos baixos, como sussurros abafados. Gabriel não podia voltar agora. Encontrou um corredor lateral e o seguiu até uma biblioteca. Lá, sobre a mesa, um diário antigo chamava a atenção. Tinha capa de couro rasgada e páginas manchadas. Estava parcialmente queimado, como se alguém tentasse apagar parte da história. Na contracapa, uma única frase: "Eles nunca saíram daqui". Ao folhear as páginas, Gabriel encontrou relatos desconexos, gritos ouvidos no sótão, móveis que mudavam de lugar durante a noite e datas registradas até 2 anos após o crime, como se alguém ainda estivesse ali escrevendo, muito depois de todos estarem mortos. Foi quando ouviu um estalo no andar de cima, como o passo lento de algo pesado. Olhou para a escada e viu uma sombra se mover no escuro com lentidão proposital. Apontou a câmera, mas a imagem travou. Correu até a saída, mas a porta agora estava trancada. A luz da sala se acendeu sozinha. Gabriel, pela primeira vez, sentiu medo real. Medo de não sair dali. Voltou até a janela por onde entrou e, num impulso, se jogou para fora, rolando pelo gramado. Com o peito ofegante, sangue no cotovelo e o diário ainda em mãos, correu até o carro e acelerou sem olhar para trás. Mas enquanto dirigia, olhou pelo retrovisor e viu, no andar de cima, a luz acesa novamente e alguém parado na janela observando. E se fosse você no lugar de Gabriel, você voltaria para investigar mais? Ou sumiria com o diário e fingiria que nada aconteceu? Me diz aí nos comentários, quero saber o que você faria. Gabriel não dormiu naquela noite.
nem na seguinte. O diário que trouxe consigo parecia exalar um peso, um tipo de presença silenciosa que preenchia o quarto mesmo fechado dentro de uma mochila. Cada página lida soava como um aviso, uma confissão ou um grito abafado preso no papel. Mas nada o deixou mais inquieto do que a última frase, escrita com uma caligrafia trêmula e profunda, como se tivesse sido gravada com a ponta dos dedos. Se você está lendo isso, já é tarde demais. Ainda assim, Gabriel não desistiu. No dia seguinte voltou à mansão, dessa vez com mais equipamentos. 2 câmeras de movimento, um microfone de alta sensibilidade e uma lanterna com luz ultravioleta. Desta vez, entrou pela lateral, evitando a porta da frente, e adentrou o porão, uma estrutura que nem mesmo os mapas antigos do casarão mostravam. O cheiro era diferente ali. Não era apenas mofo e umidade. Era carne velha, papel queimado e algo que parecia incenso barato. O porão tinha estantes cheias de papéis desorganizados, móveis antigos cobertos por lençóis brancos manchados e uma poltrona virada de costas para a parede. Quando se aproximou, percebeu que a poltrona balançava levemente, mesmo sem ninguém. Ali, encostado à parede, encontrou um espelho oval com borda de ferro corroído e nele estava escrito com uma substância escura: "Eles observam pelo reflexo." Gabriel tentou ignorar o aviso, mas ao levantar a câmera para registrar a frase, percebeu algo que o fez largá-la no chão. Atrás dele, no reflexo, havia uma figura parada na escada do porão, imóvel, de rosto indistinguível. Mas ao se virar, nada. Apenas degraus vazios. Subiu rapidamente agora, com o coração descompassado e a certeza de que não estava sozinho. No andar térreo, os relógios continuavam funcionando, todos marcando a mesma hora. 3:14. A cada canto da casa, ele notava detalhes impossíveis de ignorar. As cortinas da sala principal tinham marcas de mãos, mas por dentro do vidro. As paredes apresentavam inscrições com símbolos que se repetiam em várias partes do diário. Num dos quartos, encontrou uma boneca de porcelana sentada no centro, com olhos escuros e um vestido idêntico ao da filha mais nova de Antônio Évora em uma foto antiga. Mas o mais estranho foi o bilhete preso à mão da boneca. Ela ainda canta quando escurece. Gabriel, tomado por uma mistura de medo e adrenalina, gravava tudo, mas a câmera parecia capturar apenas trechos, ruídos sem imagem, imagens sem som. Ao revisar os arquivos no visor, as filmagens apareciam corrompidas, com flashes de rostos distorcidos, estática e uma frase que não havia sido dita por ele: "Volte ao sótão." Como se a própria casa estivesse orientando o roteiro da investigação. Subindo a escada estreita que levava ao último andar, o ar ficou pesado, como se fosse preciso forçar os pulmões para respirar. No topo, uma porta com cadeado antigo cedia com facilidade, revelando um ambiente intocado. Caixas empilhadas, brinquedos empoeirados, livros rasgados e, ao centro, uma cadeira infantil virada para uma janela fechada com tábuas. No chão, riscos feitos com giz formavam uma espiral, como um labirinto de entrada única. Gabriel andou até o centro e ouviu, não com os ouvidos, mas com a pele, uma canção infantil, desafinada, fraca, ecoando pelo ambiente. Quando se virou, viu a cadeira balançando e sobre ela uma fita cassete com a inscrição: "Ouça, sozinho!" Ao pegá-la, a espiral no chão começou a emitir um brilho tênue, como se reagisse à presença dele. O gravador, agora ativado sozinho, captou um som que não estava ali antes. Respiração, atrás, muito perto. Gabriel girou num impulso e, mais uma vez, nada. Mas ao olhar para o espelho trincado preso a uma viga do sótão, ele viu algo. Pela primeira vez, claramente. Os 3 filhos de Antônio Évora, parados, imóveis, olhando diretamente para ele.
E atrás deles, uma figura sem rosto, alta demais para ser humana, com os braços longos demais para ser esquecida. E se você estivesse nesse sótão agora, com essas presenças ao seu redor, o que faria com a fita cassete? Você teria coragem de ouvir? Me responde nos comentários. Preciso saber quem encara o sobrenatural. Gabriel desceu correndo do sótão como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados como se tentassem processar o impossível. Ainda segurava a fita cassete na mão e, mesmo sem tocá-la, sentia que algo nela pulsava. Não eletronicamente, mas como um coração preso a uma alma esquecida. Ao alcançar o andar térreo, percebeu que algo havia mudado. A casa estava iluminada por velas, muitas. Elas se acendiam sozinhas nas bordas do corredor, como se o conduzissem até a saída. Mas ele sabia, ou sentia, que se seguisse por aquele caminho, não sairia o mesmo. Ainda assim, avançou. Ao passar pela sala onde havia visto os retratos riscados, notou que agora estavam intactos. O rosto do patriarca, Antônio Évora, restaurado. Mas o que chamou a atenção foi o espelho acima da lareira. Nele, Gabriel não tinha reflexo. Parou. Tocou o próprio rosto. Estava ali, vivo, suado, com o coração disparado. Mas no espelho, apenas a sala vazia e atrás, a cadeira do sótão. E ela agora estava ocupada. Saiu correndo, arrombou a porta da frente com o ombro, caiu na varanda e tropeçou no jardim, sem olhar para trás. Ao entrar no carro, trancou todas as portas e ligou o motor com mãos trêmulas. A mansão ficou para trás, mas não o medo. Durante o trajeto de volta, por várias vezes, olhou o banco de trás esperando ver alguém ou algo. Ao chegar em casa, isolou-se. Cobriu todos os espelhos com lençóis, trancou janelas, apagou as luzes. Passou 2 dias sem sair, sem postar, sem falar com ninguém, até que decidiu ouvir a fita. Conectou um antigo gravador de mão e apertou o play. Por longos segundos, apenas estática. Então, uma voz feminina começou a falar. Era suave, pausada, mas dizia coisas desconexas. Datas, nomes, sons de crianças brincando, depois chorando, depois gritando. Em determinado momento, um som de passos rápidos e a respiração acelerada de alguém fugindo. A fita foi até o fim, e no último segundo, a voz de uma criança sussurrou: "Agora é a sua vez." Gabriel desligou o aparelho. Ao tentar dormir naquela noite, sonhou com a mansão, sonhou com a cadeira no sótão, sonhou com os olhos dos irmãos Évora. Mas o mais perturbador foi acordar com as marcas de mãos pequenas gravadas no vidro da janela do quarto, por dentro. Ele limpou, trancou tudo novamente, mas não adiantou. Nas noites seguintes, começou a ouvir a canção infantil que tocava no sótão. Em casa, sozinho. Decidiu divulgar sua história no canal, mesmo sabendo que muitos não acreditariam. Editou os vídeos, mas ao subi-los para a plataforma, todos ficaram corrompidos. As imagens sumiam, os áudios viravam chiado. Apenas um trecho aparecia com clareza. Ele, olhando para a câmera, dizendo uma frase que jura nunca ter gravado: "Eu trouxe eles comigo." Gabriel apagou tudo, mas não adiantou. Os vídeos continuavam aparecendo misteriosamente na pasta de downloads, em versões cada vez mais distorcidas. Decidiu então levar o diário até a delegacia da cidade. Ao chegar, descobriu que o prédio havia sido desativado há anos. O local estava abandonado. Só uma parede de vidro quebrado e pichações com símbolos parecidos aos do diário. Em casa, o diário agora apresentava páginas que ele não se lembrava de ter lido, com registros recentes, datas do dia anterior e nomes. O último nome era o dele. Numa madrugada, ouviu a campainha. Abriu a porta e não havia ninguém. Apenas uma boneca idêntica à do quarto da mansão, com o mesmo bilhete preso à mão. "Ela ainda canta quando escurece."
Gabriel desapareceu 3 dias depois. A polícia não encontrou sinais de arrombamento ou violência, apenas a câmera dele, ligada, gravando em looping. E no vídeo, uma última frase escrita na parede atrás da cadeira. Você viu. Agora, conte aos outros. O vídeo que você assistiu agora é uma reconstrução dos arquivos recuperados. Mas cuidado! Dizem que quem termina de ouvir a história sempre percebe que as luzes da casa começam a piscar. Um por um, sozinhas. E agora é com você. Se Gabriel realmente trouxe algo da mansão com ele, você acredita que histórias assim podem se espalhar como maldições? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você acha que essas coisas ficam presas ou se seguem quem escuta até o fim.